Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O afastamento da presidente Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado por volta das 6 horas da manhã, após longa sessão, provoca expectativas sobre o futuro do país. Nas ruas, o impeachment é o assunto do momento, com esperança, mas também ceticismo. Na conversa com os clientes da banca, na fila para uma vaga de emprego ofertada no jornal, no balcão da padaria entre um café e outro, o futuro do país é o assunto por todo lado. Tirasse todo mundo e fizesse uma nova eleição, porque, me desculpa, mas tirar a presidente para colocar um que, ao meu ver, é pior, não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que a inflação está alta, né? Eles não estão achando certo, né, lá no governo, né? Querem que saia mesmo. As pessoas falam sobre isso? Falam para mim aqui. Já se fala em impeachment há meses, mas é a partir da decisão dos senadores, finalizada pelo placar de 55 votos favoráveis e 22 contrários no início desta manhã, que está formalmente aceito o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Depois do comunicado de afastamento por até 6 meses, Dilma fez uma declaração oficial às 11h15 da manhã. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado 6 decretos de suplementação, 6 decretos de crédito suplementar e, ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. A partir de agora, será avaliado o mérito do crime de responsabilidade pela comissão processante no Senado. É ali que as provas vão ser apresentadas, é ali que a defesa vai ter o seu espaço primeiro para manifestação e apresentar os seus argumentos que vão contrariar a tese de que pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Uma vez concluídos os trabalhos nessa comissão processante, será elaborado um relatório, um parecer, sugerindo a absolvição ou a condenação da presidente. Michel Temer deve assumir a presidência e nomear o novo ministério hoje às 4 horas da tarde. Ele será um presidente interino, mas com plenos poderes, durante o período de suspensão de Dilma. Ela não exerce nenhum ato como presidente da República. Esses atos todos, esses poderes todos são transferidos provisoriamente ao Michel Temer. Isso quer dizer o quê? A presidente é presidente, mas está afastada do cargo. A presidente, na verdade, vai tratar de cuidar da sua defesa. O tempo para a decisão final dos senadores vai depender do andamento dos trabalhos no Senado, mas deve acontecer antes do prazo de retorno da presidente de 180 dias. O Palácio Piratini já definiu os primeiros trechos de rodovias estaduais que serão concedidos para a administração da iniciativa privada. O secretário dos Transportes falou para empresários gaúchos sobre detalhes do projeto aprovado pela Assembleia. Pelas novas regras, as empresas privadas serão responsáveis por investir e fazer a manutenção das rodovias estaduais. Em troca, poderão cobrar pedágios por 30 anos. Ao contrário do modelo atual, a cobrança vai ser feita por trechos e não por polos rodoviários. A votação ontem na Assembleia levou 8 horas. O governo aceitou a elaboração de um marco regulatório e a consulta à sociedade entre as emendas para garantir a aprovação. O governo deve apresentar um marco regulatório para a concessão das rodovias no estado nos próximos 45 dias. Depois disso, deve abrir um período de 2 meses para a realização de audiências públicas, onde setores da sociedade vão poder se manifestar sobre as concessões. Com isso, a expectativa é que as primeiras obras só aconteçam no ano que vem.
Primeiro, o governo define o melhor projeto. Depois, faz a licitação para escolher a menor tarifa de pedágio, que será reajustada conforme a inflação. A escolha das rodovias, porém, será uma decisão do mercado. Quais rodovias o governo vai colocar algumas à disposição, o mercado vai escolher outras. No fim, isso vai ser definido pelo mercado. E o Estado vai escolher e ver se o que foi escolhido atende às necessidades. Mesmo sem a definição completa, algumas rodovias já estão na lista das privatizações, como a ERS 324, entre Passo Fundo, Marau e Casca, e a RSC 287, entre Santa Maria e Candelária. A RS 118, que liga municípios da região metropolitana, não deve ser pedagiada. Hoje, na Federação, o secretário dos Transportes disse que, por causa do cenário econômico, o governo admite substituir a duplicação de algumas estradas pela construção de uma terceira pista ou aumentar o prazo para a realização das obras. Já o governador do estado anunciou que outros modais de transporte poderão ser concedidos. Devo dizer que concessões não vão ficar apenas na área rodoviária. Este é o primeiro caminho e virão outras concessões que são extremamente necessárias, especialmente na área do transporte. Também estão em estudo a formação de parcerias público-privadas para os portos de Estrela, Cachoeira do Sul e Rio Pardo, e para que o Guaíba possa ser navegável também à noite. O Hospital Parque Belém, em Porto Alegre, foi interditado pela Secretaria Municipal de Saúde e não poderá mais receber novos pacientes. Os que estão internados deverão ter alta ou ser transferidos. O motivo da interdição são irregularidades apontadas na internação psiquiátrica, que não oferece serviços de assistência social, ocupacional e de lazer. Também foi constatada a ausência de profissional médico no plantão, assinaturas e carimbo médico nas prescrições e de evolução e plano de alta médica, além de instalações físicas infestadas de cupins, teto, paredes, piso e aberturas danificadas. Não há pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde no hospital. O Rio Grande do Sul registrou a 37ª morte provocada pelo vírus H1N1. A vítima era um morador de Farroupilha que não pertencia aos grupos de risco. O crescimento do número de casos fatais da doença ajudam a aumentar a procura pela vacina, um produto que já é difícil de encontrar nas clínicas particulares. Eu ainda tenho poucas doses da gripe para 2 anos. O telefone não para nessa clínica na região central de Porto Alegre. Não basta também um aviso na porta de entrada de que não há mais vacina antigripe para adulto. A esperança é de, pelo menos, conseguir ter os filhos imunizados. Eu preciso dar para ela, porque na escola dela já deu 2 focos. E mesmo assim, o posto não quer dar. Entendeu? Eu estou procurando, eu vou dar particular, eu vou esperar que aconteça alguma coisa com a minha filha. Não poderia estar acontecendo, né? Porque eu acho assim, é vacinar a população. Chega aqui não tem. Conforme a clínica, não há previsão da chegada de mais lote da vacina contra a influenza. O Rio Grande do Sul está em 2º lugar no ranking nacional de óbitos por causa do H1N1, atrás de São Paulo, de acordo com o boletim divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde. E ele não pode tomar ainda porque ele tem menos de 6 meses, né? A gente está esperando ele completar 6 meses, mês que vem, para tentar uma vacina para ele também. No estado, os postos de saúde retomaram o atendimento depois de o poder público conseguir normalizar os estoques. Mas, por enquanto, só estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários. Crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas ou outras enfermidades que comprometam a imunidade. O tempo fica encoberto ao longo do dia com algumas aberturas de sol em Porto Alegre. Faz 19 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e a noite. Tempo parcialmente nublado em Tramandaí e máxima de 21 graus. Agora a economia. O endividamento das famílias no estado é o maior em 4 anos. E o cartão de crédito é o principal responsável pela escalada dos débitos. Os juros para usar o dinheiro de plástico já superaram os 435% ao ano. As ofertas são muitas e os preços divulgados assim, em 10 vezes, são convidativos. Mas é preciso planejar para não fazer dívidas. Eu fiquei endividado no cartão, em 2 cartões,
e a recém acabei de sair. Tu usa tudo que tu tem direito, cartão, todos os cartões que tu tem, daí tu vai entrando num buraco sem fundo na realidade. Mais de 50 milhões de brasileiros têm pelo menos um cartão de crédito. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, essa forma de pagamento é a principal causa de nome sujo. Conforme pesquisa da FEComércio, o endividamento das famílias gaúchas alcançou em abril deste ano o índice de 70%, maior patamar em 4 anos. O cartão de crédito é o principal meio de dívida, apontado por 76% das pessoas. Por isso, muita gente já mudou o comportamento. Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu prefiro não fazer mais compras no cartão, simplesmente pagando à vista. E eu já tô com o nome assim, ó, o meu limite já tá estouradíssimo, né? Eu me cuido, eu sou cuidadosa, quando tá no limite eu paro. Eu pago em parcela única, não fico fazendo contas extras, não tenho cartões de lojas extras, é tudo bem contabilizado. Eles estão certos. A taxa média de juros no cartão de crédito subiu para 435% em abril. Por ser um crédito pré-aprovado, sem a necessidade de comprovação, fica fácil perder o controle dos gastos. Ele é muito fácil se endividar no cartão de crédito. E é por isso que ele tem uma taxa de juros muito alta, né? Porque ele não tem garantias, né? A pessoa gastou o dinheiro e a operadora não sabe no que ela gastou. Então, se ela comprou uma geladeira, uma máquina de lavar, aquilo ali não serve como garantia. De acordo com os economistas, a melhor maneira de manter as contas no azul é o planejamento. Em caso de endividamento, a orientação é trocar as taxas de juros mais altas pelas mais baratas. Se o banco não oferecer essa possibilidade, procure outro, até achar uma proposta que facilite o pagamento. O Banrisul promove nos dias 18 e 19 de maio o 9º Fórum Internacional de Tecnologia da Informação. O tema deste ano é a TI transformando hábitos. Realizado pela primeira vez em 2008, o Fórum é reconhecido como um espaço privilegiado para o debate da tecnologia da informação. Este ano, especialistas brasileiros e estrangeiros, junto de representantes de grandes empresas internacionais, vão analisar o presente e o futuro da TI e o modo como ela está transformando a sociedade. É um objetivo de um banco público, como o Banrisul, de trazer e fomentar a discussão de tecnologia na comunidade, na sociedade gaúcha, não só gaúcha, como também a sociedade brasileira. Temos audiência do centro do país e até do Mercosul. Mais de 2.500 pessoas devem acompanhar os 2 dias do fórum. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do evento, limitadas à capacidade do auditório. Comer fora de casa está cada vez mais caro. Conforme a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação para o Trabalhador, o preço médio do almoço completo na capital passou de R$ 21 para R$ 32 em um ano. Para tentar diminuir gastos, o jeito é pesquisar preços ou mudar de hábitos. Denise almoça fora todos os dias. Para não perder tempo no trânsito, buscou um restaurante perto do trabalho. Na hora de economizar, cortou gastos em outra área. Tu diminui a tua quantidade de lazer, vamos dizer assim, né? No teu dia a dia tu não pode diminuir, porque o trabalho é uma corrida, um dia a dia. O pessoal do escritório, alguns até levam a comidinha de casa, né? É o que o Lucas tenta fazer em alguns dias da semana. 2 vezes da semana eu tento levar comida de casa que sai mais barato. Sim, é questão de quando sobra, a gente tenta guardar para levar. Quem procura economizar na hora do almoço pode tentar algumas mudanças. Avalie levar o almoço para o trabalho, vai sair mais em conta. Busque conhecer outros lugares, alguns podem ter melhor custo-benefício. E em algum dia da semana, escolha fazer um lanche. Quem faz da gastronomia um negócio também precisa apertar o cinto e economizar. No restaurante de Marisa e Constantino, o movimento diário é de aproximadamente 600 pessoas. Desde o ano passado, eles sentiram um aumento nas contas e a diminuição de clientes. Ficou mais difícil a partir do ano de 2015. Há uma retração gritante no mercado. Muitas pessoas que perderam o emprego deixaram de ser nossos clientes no dia a dia. E há uma retração de, no mínimo, uns 20% do que veio de 2014 para cá. De acordo com a Associação de Empresas de Refeição e Alimentação, os brasileiros gastam, em média, R$ 30,48 por uma refeição completa. Para quem ganha salário mínimo, isso representa 76% do orçamento. A região sul do país é a que apresenta os valores de refeição mais elevados. Em Porto Alegre, por exemplo, em relação ao ano passado, o aumento foi de 50%.
Conforme o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, na capital, nos últimos 2 anos, o preço da refeição subiu 31%. Até março deste ano, o valor médio nos restaurantes era de R$ 17,00. O preço do restaurante, né, dos almoços em gerais, ele subiu nesse ano em torno de 2,5%. Tá? Nesse ano, de janeiro até março. Vamos deixar claro que é março. E a inflação nesse mesmo período, ela já subiu 13,70%. Então, o restaurante ainda está perdendo para a inflação. Eu sempre brinco com a minha turma que hoje, como está o Brasil, o grande segredo é chegar no final de um ano e conseguir botar as contas sempre no azul, porque é muito difícil quando a gente começa a ficar no vermelho. Combate ao tráfico de drogas. A Polícia Federal prendeu em Caxias do Sul, nesta manhã, um homem com 5.700 comprimidos de êxtase. A prisão em flagrante foi na estação rodoviária da cidade. O suspeito, de 27 anos, vinha de Curitiba e responderá por tráfico de drogas. Em Bagé, no sul do estado, uma ação da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal prendeu 4 pessoas, além de apreender drogas e armas. Segundo a autoridade policial, foi a maior apreensão de droga do ano na região, avaliada em R$500 milhão. Em Caxias do Sul, céu nublado com algumas aberturas de sol, faz 14 graus. Tempo encoberto com possibilidade de chover em Passo Fundo e máxima de 20 graus. Mesma temperatura em Ijuí, onde há risco de chuva e possíveis trovoadas. Veja daqui a pouco, Santa Casa de Porto Alegre inaugura serviço de hospedagem para pacientes do SUS. Em instantes, os riscos à saúde com o uso excessivo da tecnologia. Pra tu contar o interventor que no sertão fui empossado pelo povo. Muitas nuvens com curtos períodos de sol em Uruguaiana e máxima de 21 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado e temperaturas de 22 graus. O sol aparece em Alegrete com apenas algumas nuvens, faz 20 graus. Quem separou roupas usadas, cobertores e calçados para doação, agora tem mais um local de entrega. Estações da Transurb estão recolhendo estes e outros artigos para a campanha do agasalho deste ano na empresa. As caixas coletoras estão em pontos estratégicos nas estações do metrô. Somente na FENAC, Anchieta e Aeroporto não tem ponto de coleta, mas os agentes metroviários podem receber a doação. No ano passado, a Transurb arrecadou, com a colaboração dos usuários, 57 toneladas de artigos para aquecer famílias necessitadas. Como já é tradição, mais de 50 entidades assistenciais que ficam nos 6 municípios por onde passa a linha da Transurb recebem o que for arrecadado. Vale lembrar que as roupas e calçados devem estar em bom estado de conservação para o uso. A Santa Casa de Porto Alegre inaugurou uma casa de apoio para pacientes do SUS que buscam tratamento na capital e não têm onde se hospedar. O prédio amplo de 4 andares, com uma capela ao lado, foi doado por uma entidade religiosa. Fica perto do complexo de 7 hospitais da Santa Casa, que recebe pacientes do SUS de toda a parte do Brasil em busca de tratamentos e cirurgias de ponta, como os transplantes de órgãos. A Casa de Apoio Madriana tem capacidade para hospedar 60 pessoas, crianças e adultos. Por enquanto, são oferecidas 30 vagas, incluindo as refeições. Os pacientes que vão ser admitidos na casa, nossos hóspedes, né? Digo, paciente é lá no hospital. Aqui eles são hóspedes, são usuários do Sistema Único de Saúde, que não residam em Porto Alegre e que não tenham em Porto Alegre e na região metropolitana familiares que também acolhem,
num momento, né, de deslocamento da casa para tratamento de saúde. E nessas 30 primeiras vagas que nós abrimos, são exclusivas para pacientes da Santa Casa. A Santa Casa, que estima um gasto inicial de R$80 mil por mês para arcar com o custo do serviço de hospedagem, depende de doações e trabalho voluntário. Informações de como participar dessa iniciativa estão no site www.santacasa.org.br. Só assim, afirma a instituição, será possível manter o local e abrir outras 30 vagas. Agora vamos falar de tecnologia. Ela veio para facilitar a nossa vida, mas também trouxe agitação e alguns transtornos à saúde. Redes sociais, computadores, tablets, smartphones, jogos online. A sensação é de muita coisa e pouco tempo para dar atenção a tantas novidades. E passar dos limites pode trazer consequências sérias ao futuro. Confira na reportagem da UPF TV. Celulares, tablets, computadores e videogames. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia. As redes sociais e os novos aplicativos atraem e muitos consumidores. E tem quem não consiga se desconectar. Com que frequência o senhor usa o celular? Diariamente, mas... sei lá, 10 vezes por dia, mais ou menos. Eu olho ele sempre, porque até ele desperta e tal. Quase 12 a 14 horas por dia. Bastante. Sempre. O uso em excesso pode trazer complicações para a saúde. Normalmente, a postura incorreta na frente do computador ocorre quando a pessoa dobra-se para a frente. Normalmente, a pessoa vai desenvolver uma má postura permanente e uma dor muito grande na musculatura das costas, que deveria sempre no final de um dia de trabalho fazer alongamento e reforço desta musculatura. Senão, na idade mais avançada, vai ter problemas bastante importantes de dor na coluna. O exagero na digitação pode causar a mialgia, que é a dor nos músculos das mãos, inflamação da articulação do polegar e a tendinite, que é a inflamação dos tendões pelo uso frequente dos polegares na digitação. A dica é segurar o celular com apenas uma das mãos e digitar com o indicador, evitando o uso só do polegar. Sempre que o indivíduo digitar bastante, deveria ter um período de descanso e fazer um alongamento desta musculatura. Válido também para os usuários de computador, que usam todos os dedos, que deveriam, após cada hora de trabalho, ter 10 minutos de descanso e alongamento. Existe uma série de exercícios, uma série de atividades que podem ser feitas, podem ser propostas e vão em encontro ao alongamento dessa musculatura. Esse alongamento, tanto do tendão, quanto do nervo, quanto do músculo, leva a um aumento do aporte sanguíneo, um aumento da vascularização. E esse aumento do condicionamento vascular que sofre o tecido leva a uma melhora trabalhada de forma preventiva para que essas tendinites possam não acontecer ou vir a diminuir de sua intensidade na vida do trabalhador, na vida do cidadão em geral. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre necessita urgente de doação de todos os tipos de sangue devido ao baixo nível dos estoques. Interessados podem comparecer ao banco de sangue da instituição, que fica na Rua São Manuel, número 543, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde e no sábado, das 8 ao meio-dia. É preciso levar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. Em Santa Cruz do Sul, dia parcialmente nublado e máxima de 20 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde o sol aparece entre nuvens. Em Cachoeira do Sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol, faz 19 graus. A seguir, a arte ganha as ruas. Estudantes levam literatura para além dos portões da escola. Sol com algumas nuvens em Bagé, onde a mínima registrada foi de 6 graus e a máxima prevista é de 15 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e temperatura de 18 graus. Na cidade de Rio Grande, o sol aparece com apenas algumas nuvens, faz 16 graus.
Mário Vargas Llosa foi o palestrante do Fronteiras do Pensamento na noite desta quarta-feira em Porto Alegre. O escritor peruano subiu ao palco do Salão de Atos da URGS e usou a sua própria trajetória de vida como linha condutora da sua conferência. A democracia, o embate entre socialismo e liberalismo e a candidatura de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos também foram abordados. O próximo conferencista do ciclo será o filósofo francês Pierre Lévy, em 27 de junho. Uma forma de divulgar a literatura com arte. Pode parecer simples, mas funciona. Imagine então essa divulgação sendo feita na rua e por jovens. Essa foi a ideia que uma turma do Colégio Batista teve não só para aprender, mas também para ensinar sobre os grandes escritores brasileiros. Drummond. Drummond, mais Drummond. Alice Ruiz. Parece entrega das provas do fim do semestre, mas é entrega de poesias. Elas voltam impressas para as mãos dos estudantes, que as escolheram e deram aos grandes nomes da nossa literatura uma forma gráfica. A gente resolveu mexer um pouco com a parte gráfica, deixar ele como plumas, né, para realmente chamar os olhos da pessoa que olhar, prestar atenção no que ele está dizendo pelas imagens também, pelas figuras. Justamente quando a gente cola no poste, fica muito legível e por mais que fique mais assim, entendeu? Eu gosto muito porque chama atenção e é muito bonito. Mas a entrega não encerra a atividade. Eles saem da sala de aula em direção à rua. No caminho, encontram o artista plástico Vital Lordelo, que está acostumado a esparramar a própria arte pelas ruas. A rua conecta, é a artéria da cidade, conecta a gente a tudo quanto é lugar e a outras pessoas. Se a arte está lá, ela está conectando com todo mundo, entendeu? Acho que isso é muito importante. Os portões se abrem e começa a segunda parte da aula. As poesias, que viraram cartazes, agora viram colagem nos postes do entorno da escola. Aos poucos, o enferrujado da caixa de luz vai sumindo no colorido das palavras em poesia. A placa de trânsito ganha a companhia de uma lição para a vida. As pessoas refletirem, tipo, o que eu com duas mãos posso fazer com um mundo desse tamanho, com as coisas que estão acontecendo. Ainda mais na situação que a gente está. Foi o que tu fez com as tuas duas mãos, né? Exatamente. A vizinha viu a ação e gostou. O que achou das meninas colando poesias aqui? Muito lindo. Canal Aberto volta amanhã. Novas informações no jornal Segunda Edição às 7 da noite. Boa tarde. Em seguida, plano de jogo. Boa tarde.